Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Pop especial. Estamos aqui na etapa regional da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e hoje recebemos o Alexander da Silva. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unesc, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre as expectativas para o evento, se foram cumpridas, o que você está achando da discussão e do GT que você está acompanhando. Oi, Camila. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Então, eu tinha uma expectativa bem boa sobre o evento, né, sobre a conferência para discutir a ciência, tecnologia e inovação. Vim muito curioso, né, por conta de que é a primeira vez que eu participo de um evento com esse tema, né, com uma conferência, né, tá na 5ª conferência, é a primeira conferência que eu participo. Eu sou pesquisador já há mais de 10 anos e é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de participar de um evento tão importante como esse. E enquanto você soube do evento, você tinha algumas expectativas de pautas que você iria ver? A gente tem um tema, né? Mas se elas foram supridas, se a discussão foi aprofundada quanto deveria, porque são temas muito importantes para a nossa sociedade. E o que você tem achado disso? Então, a gente tem feito uma preparação prévia, porque eu participo da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, né? SBPC. A SBPC. E na SBPC, lá em Santa Catarina, na regional, a gente tem discutindo desde a etapa estadual, né, os temas, os debates da Conferência Nacional. Então, a gente vem meio que se preparando, né, debatendo as prioridades, questões mais prioritárias. Eu acho que a temática do evento aqui na regional, né, os painéis assim, atenderam bastante a expectativa, né? Eu achei que faltou um pouco mais a participação nas mesas do movimento social, né, assim, em termos de trazer as suas pautas, né, falar pelas suas pautas, né. Eu acho que teve um aspecto bastante acadêmico, bem importante, né, e também governamental, das políticas públicas dos estados, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná. Mas eu acho que também é importante colocar na mesa, né, na mesa, digamos, dos painéis, as próprias populações que foram citadas, né? Porque o tema fala de sustentabilidade, justiça social, e essas populações, né, menos assim, tipo, atendidas, né, que estão mais no processo de vulnerabilidades sociais, elas também têm as suas demandas e têm as suas pautas a partir das suas próprias experiências, né, e suas expectativas em relação à produção da ciência, do conhecimento, né, para poder atender também essas comunidades. Então, acho que esse é um ponto assim, que eu fiquei um pouco assim, achando que poderia ter sido mais explorado, né, no processo de organização. Mas acho que os GTs, né, têm cumprido isso. O pessoal que veio, né, quem tem essa aproximação, acabou trazendo as suas demandas no GTs, né, no debate no GT. E qual GT você está dando uma atençãozinha ali especial, que você está acompanhando mais de perto? Então, eu vim pelo GT de Estratégia de Popularização da Ciência, né, que é o GT5, aqui dessa conferência, e muito por conta de que eu sou editor de revista, mas também pelo fato de ser professor na educação básica, né, então eu tenho esses dois mundos, né, o ensino superior, a pós-graduação, a graduação e a educação básica, lá que eu trabalho com o ensino médio. E eu vejo, inclusive eu falei no GT, essa necessidade de popularizar a ciência, voltar esse aspecto, né, do que a ciência está pensando na ciência atual, né, no sentido de entender a ciência mais aberta e mais próxima da população, né? Então, e um lugar estratégico para poder aproximar é a escola, né? Então a gente vê que os meninos e meninas lá na escola, na educação básica, estudam os conhecimentos científicos, mas eles estudam aqueles conhecimentos que estão nos livros didáticos, que estão na fala do professor, né, no material do professor, mas eles pouco fazem essa conexão com a própria universidade. Isso é uma visão que eu tenho, talvez não seja assim, né, generalizado, tentando generalizar, mas a partir de uma experiência muito própria, assim, né? Então, acho que a necessidade de voltar, por exemplo, e é isso, o Paraná tem dado bastante exemplo nisso, né, que no GT foi falado, foi trocada experiência, né, que aqui tem um processo disso, né, a partir de um modelo, de um molde, né, digamos assim, lá de Portugal, né, a ciência viva. E eu acho que aí lá nesse modelo que ele foi comentado, né, o incentivo aos clubes de ciência, né? Então acho que isso seria uma coisa interessante também para o nosso estado, Santa Catarina, e para o Brasil, né,
incentivar os clubes de ciência, né, no sentido para fazer as feiras de ciência, fazer os eventos nas escolas, né, os eventos que fazem na academia, também se fazer voltar na escola, que, por exemplo, vai ter esse evento aí no estado, né, do Paraná, lá em Maringá, que eu achei, na minha visão, acho que vai ser um evento grandioso, que vai envolver toda a comunidade escolar, pessoas que não estão na universidade, pessoas da própria sociedade civil, poder também ver o que se produz na universidade. Acho que esse é um ponto que, para mim, eu achei extremamente importante. E falando um pouquinho sobre o papel da ciência ali na educação básica, né, com nossos jovens, eu ouço muitos pesquisadores falando nesses grupos de trabalho, e eu já fui em outras conferências também, desse mesmo ano, na 5ª conferência, mas em outras etapas, eles falam da falta de interesse de jovens cientistas, de estar pesquisando, de estar produzindo ciência. Como que, na sua visão de professor, que tem trabalhado ali com essa base da educação, que isso poderia ser feito, assim, é o que a gente está discutindo aqui, mas é importante também pensar de uma forma mais livre, não só políticas públicas, que são muito importantes, é o que a gente está discutindo, mas de uma forma, por um outro ângulo, assim, de visão, de como que o ensino científico e essa aproximação da ciência com o jovem que está lá na educação básica poderia fortalecer as perspectivas dele e futuramente se tornar um cientista, seguir carreira nessa área. Como que você vê essa parte? Então, acho que são 2 aspectos que a gente dá para falar. Primeiro é que existe um movimento, né, por exemplo, Olimpíada de Matemática, a Olimpíada Nacional de Matemática, ou BMEP. Né, acho que tem um incentivo ali para o campo, né, uma área específica. Né? Eu acho que o que precisa é ampliar para as outras áreas, né? E aí, como eu estava falando da questão do clube de ciência, isso é uma ótima experiência, possibilidade, né? Uma possibilidade de a gente ter esse incentivo para os jovens, os adolescentes se interessarem. Por exemplo, meu filho hoje ele participa de um projeto de robótica na escola dele. Então, com a questão da discussão do novo ensino médio, né, abriu-se esse leque de necessidade de trazer experiências concretas, né, de laboratórios, né, laboratório maker. Então, veja que são iniciativas. Eu acho que ainda falta muita coisa, né, para poder incentivar mais isso, dar estrutura, formar os professores para isso, né, por exemplo, contratar profissionais específicos para os laboratórios, para poder também promover projetos para poder desenvolver na escola como um todo, né, não só ficar na sala de aula, mas também esse profissional ali, seja um professor ou um técnico de laboratório, poder também fazer projetos e ter incentivo para fazer esses projetos, recursos para fazer isso. Acho que esse é um ponto, assim. Trazer um pouco da experiência da SBPC. A SBPC tem um edital que ela lança todo ano, que é a SBPC vai à escola, que ela contempla projetos de professores da educação básica que querem desenvolver sua experiência com os alunos lá na escola. E daí, para isso, ela desembolsa um recurso, né, que é um valor simbólico, que ajuda, contribui, mas é um incentivo. Né? Claro, é muito restrito, porque são poucos projetos porque o recurso é limitado, então são poucos projetos que são contemplados. Né? E aí a gente está falando do universo nacional, e aí separado por região, né, cada região, vamos lá, né, aprova 12 projetos. Né? Então, acho que se tivesse uma ampliação nisso, vai fazer o quê? Uma cadeia, né, de interesses, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos. A gente vê, por exemplo, aqui em algumas experiências na própria universidade, que os alunos têm demonstrando, né, os trabalhos que eles fazem nas aulas no laboratório, que vão para esses eventos de feira e tal, e que expõem o seu trabalho, né, como o caso da robótica. Esse é um ponto. O outro ponto é também incentivar outras áreas de conhecimento, que não seja só a área tecnológica, né, a área da saúde, né, das ciências chamadas ciências naturais, ciências exatas, mas também das ciências humanas, né? Como, por exemplo, a gente instituir, por exemplo, assim, a questão das trocas, rodas de conversas, né? Valorizar esses espaços das humanidades, né? Os ciclos de cultura, os círculos de cultura no sentido de espaços culturais, né? Dos valores culturais desses jovens, né? Dos seus interesses, porque a gente sabe que jovem tem bastante interesse em muita coisa, só que na escola às vezes limita, né? E eu acho que é um processo nesse sentido de que pode contribuir para ampliar, né? Mais do que uma política pública,
mas como essas experiências concretas, né, desenvolvidas nas escolas, que sejam desenvolvidas nas escolas. Isso. E a gente tem falado muito sobre popularização da ciência, divulgação científica, mas na sua perspectiva, como usar a ciência, a educação para aproximar da ciência? Porque a gente sabe que, por exemplo, a população como um todo não vai se tornar um cientista. Algumas dessas pessoas que vão ouvir esses debates, que estão nesses lugares, vão escolher seguir a carreira acadêmica. Mas sobre a importância de validar a opinião e as perspectivas da população, que é para quem a gente deveria estar trabalhando, né, no quesito científico, estar desenvolvendo ciência para suprir essas necessidades populares como um todo. Como que a educação pode estar ali nesse caminho? Sabemos que estão todas muito interligadas, mas um papel assim mais claro, para deixar mais claro, tirar do mundo das ideias, já isso é muito importante. Como que a educação faria essa ponte entre ciência e população? Certo. Então, eu sou professor de filosofia da educação. E nas minhas aulas, né, no meu material, conteúdo programático, nos últimos anos eu tenho mudado bastante. Nessa perspectiva, por exemplo, uma perspectiva de entender que a filosofia, ela é algo da humanidade, ela é mais ampla do que própria de uma cultura específica. A filosofia nasceu na Grécia Antiga e tal. Não. A filosofia tem a Grécia como uma das expressões filosóficas, né, do mundo ocidental. Mas a gente tem que ter noção de que outros povos, outras culturas também têm seus processos filosóficos, né, seu modo de pensar no mundo. Então, isso amplia a visão, isso abre, né, um leque de a gente compreender de que a ciência não é só o cientista. A ciência, ela é uma produção de conhecimento que envolve cultura, que envolve história, que envolve muitos aspectos da vida das pessoas no geral. Então a gente passou por muito tempo, né, mais sei lá quanto tempo, vamos pegar aqui em torno de uns 500 anos, pensando nessa separação entre o que é ciência e o que não é ciência. Né? Claro que isso tem que ter um certo cuidado, né, porque a gente pode cair com compreensões falsas da realidade. Porque a ciência ela trabalha com essa questão dos fatos, a questão da observação, da testagem, né? Então, acho que é importante compreender de que o conhecimento científico ele pode ser apropriado por pessoas que não estudam diretamente um determinado conteúdo, ou um determinado tema, uma determinada área, né? Que ela possa ser compreendida como esse processo de produção de conhecimento também nos espaços, né, cotidianos, no dia a dia das pessoas, né? Então, o papel da popularização é justamente isso, né? Fazer com que a população geral, chamada leiga, compreenda de que é importante valorizar a ciência, é importante compreender o conhecimento científico, e o próprio cientista também compreender as demandas da sociedade, da população, aquilo que eles fazem, né? Também valorizar, trazer para o debate, trazer para o diálogo, né? Então, acho que esse aspecto acho que muda um pouco a perspectiva, né? Que é uma ciência transcentralizadora passando por uma ciência descentralizada, dialógica. Né? Eu tenho essa perspectiva a partir da minha experiência enquanto professor em sala de aula, né? No campo específico da educação. E aí, se a gente educa, né, nessa perspectiva, as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem responsabilizadas, responsáveis, né? De também contribuir, e o diálogo só é possível quando há a comunicação, né, dos dois lados, não é só um monólogo, né, que haja um diálogo de fato. Assim. Sim. É muito legal ver a educação e a ciência sendo usada para unificar culturas, pessoas, e não usar o crivo da ciência para separar, dividir, excluir certos grupos, certas produções científicas do cenário. E para a gente ir encerrando, Alex, você teria recomendação de livros, filmes, séries, algum produto, audiovisual ou não, para a população, para as pessoas que estão nos assistindo,
que fale que case um pouco com o que a gente está conversando, que amplie essa discussão, não dá pra gente falar tudo aqui, mas que pode levar a uma reflexão, a uma discussão ainda mais legal. Eu vou puxar para minha área, né, que é a filosofia da educação, que é esse diálogo entre filosofia, educação e ciência como um todo, né? Que eu até falo nas minhas aulas que a educação é um saber de fronteiras, né? Porque tem que dialogar com a ciência por conta do método, né, experimental, e dialogar com a filosofia porque é uma reflexão, né? Porque a filosofia não é ciência, ela é um saber, é um conhecimento, né, que parte da reflexão, da crítica, da autocrítica, da autorreflexão crítica. Então, eu trabalho com alguns roteiros assim de filmes, de obra literária, eu acho muito importante a obra literária, e eu tenho buscado uma vibe assim muito mais do campo da cultura, das relações étnico-raciais, né? No sentido de ampliar esse horizonte de olhar. Então, eu tenho aprendido bastante atualmente os debates na perspectiva do feminismo negro, né? Então, eu demorei um bocado de tempo para compreender a produção científica, filosófica das mulheres negras, e a gente hoje está vindo uma gama de autoras que eu não conhecia, né? Por exemplo, Angela Davis, né? Que é uma ativista estadunidense que fala sobre feminismo negro, mas ela não fala só sobre isso, ela fala muita coisa. Maravilhosa. Né? E eu, inclusive, fiz uma resenha de um livro dela chamado A Liberdade, uma Luta Constante, né? E aprendi muito, porque é um livro que fala de temas bastante atuais, né? Do encarceramento em massa, da questão desse processo de luta, né? Das pessoas, de se apropriar das pautas também, de solidarizar com as pautas que não são as minhas, né? Mas que são pautas também de outras pessoas. Então, Angela Davis é uma autora, né? Então, os livros dela são fantásticos. A Conceição Evaristo, né? Que é uma intelectual, escritora, né? Ela tem um livro chamado é um livro de contos, assim, Olhos d'Água, que foi para as escolas. Trabalhei com os meus alunos, né? Um conto dela lá. E esse conto, inclusive, com esse nome, né? Olhos d'Água, que é assim, muito impactante, né? Um pouco da experiência dela, de vida dela, uma mulher periférica, negra, que demorou para estudar, né? Foi para a faculdade com 40 anos, mais de 40 anos. Então, esse é um... De filmes, eu gosto bastante de ficção científica. Mas tem um livro que, para mim, foi um marco divisor, né? Quando a gente hoje está falando de inteligência artificial, o grande perigo da inteligência artificial, que sempre tem esse fantasma, né, que a inteligência vai tomar nosso lugar, que eu não acredito nisso, né, que eu acredito que a gente tem inteligência suficiente para, inclusive, conviver com a inteligência artificial, mas que é um perigo se a gente não entender esse processo, né, é aquele filme Matrix, né, que é de 1999, não é nem de 2000, a gente nem está no século XXI ainda, e aqui os dois, né, cineastas lá, que pensaram uma coisa muito para além, assim. Para mim é um clássico do cinema, né, digamos assim, pegar no sentido mais contemporâneo, que trabalha muita coisa, trabalha a filosofia, trabalha a cultura, trabalha a religião, né, pegar a trilogia ali, tu pega muitos aspectos da cultura, da religião, da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, é tudo que a gente está trabalhando, a gente está discutindo na conferência, né? Eu acho que essa obra, né, ela sintetiza de uma maneira bastante até divertida, né, de entretenimento, mas entretenimento que faz a gente pensar nas cenas que aparecem, né? Então, também trabalho com os alunos das cenas daquele filme, né? Entre a pílula vermelha e a pílula azul. Os Red Pill. Alex, muito obrigada. Adorei as referências. Gosto muito de ouvir sobre mulheres que estão ali pairando sobre o campo da filosofia, que não é muito falado, né? Sobre o campo da reflexão. A gente não vê muitas mulheres nesse campo, pelo menos na escola. No meu ensino médio não tive muito, era sempre filósofos homens, e falta um pouquinho dessa perspectiva feminina de estar
nesse meio de conhecimento que é tão importante. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pela sua participação aqui no evento, muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente, a equipe, a produção. E esse foi mais um episódio do Bate-Pop especial aqui na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.